7 fatos sobre o corpo humano que a ciência ainda não explica. Você pode conhecer muito bem seu corpo, mas e se eu te dissesse que existem fenômenos acontecendo dentro de você agora mesmo que a ciência ainda não consegue explicar? Imagine um coração que para completamente e volta a bater como se nada tivesse acontecido. Ou um cérebro que, mesmo totalmente danificado, continua funcionando como se fosse invencível. E o mais estranho? Pessoas que sangram sem ferimentos, músculos que nunca cansam e até casos de regeneração espontânea dignos de ficção científica. Será que o corpo humano é mais misterioso do que imaginamos? Prepare-se! No vídeo de hoje, vamos explorar 7 fatos reais e documentados sobre o corpo humano que deixam até os maiores cientistas perplexos. E no final, você vai se perguntar: será que a ciência realmente entende tudo sobre nós? Ou estamos apenas arranhando a superfície? Se você gosta de descobrir segredos que desafiam a lógica, então já deixa seu like, se inscreve no canal Curiosamente BR e ativa o sino, porque aqui a curiosidade nunca tem limites. 1. Corações que ressuscitam sozinhos. Um dos maiores enigmas da medicina moderna são os casos documentados de pessoas que sofreram paradas cardíacas, foram dadas como mortas e minutos depois voltaram à vida sem qualquer intervenção médica. Esse fenômeno é conhecido como Síndrome de Lázaro, em homenagem ao personagem bíblico que voltou dos mortos. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em Ohio, nos Estados Unidos, quando um homem de 37 anos foi declarado morto após 45 minutos de tentativas de reanimação. A equipe médica já havia até chamado a família para dar a notícia. Mas então, 10 minutos depois de desligarem os equipamentos, o coração voltou a bater espontaneamente. Até hoje, não há explicação científica definitiva para esse fenômeno. Alguns especulam que pode ser o efeito retardado de medicamentos, outros acreditam que o cérebro ativa mecanismos ocultos de autorreanimação, mas a verdade é que nem os cardiologistas conseguem entender completamente. Isso levanta uma pergunta inquietante: será que a vida e a morte são mesmo tão bem definidas quanto acreditamos? 2. Pessoas com múltiplos batimentos cardíacos. Você já sentiu 2 batimentos diferentes no peito ao mesmo tempo? Parece impossível, mas existem casos raros de pessoas com ritmos cardíacos duplos batendo simultaneamente em diferentes regiões do coração. Chamado de ritmo ectópico duplo, esse fenômeno faz com que o coração tenha uma espécie de eco elétrico interno. Alguns médicos já compararam isso a um coração com 2 cérebros. E o mais assustador, em muitos desses pacientes não há sintomas ou problemas aparentes de saúde. Um estudo realizado pela Mayo Clinic registrou casos em que os batimentos estavam completamente fora do padrão, mas o paciente vivia normalmente, até praticando esportes de alta intensidade. Isso desafia completamente os modelos convencionais do funcionamento do coração humano. Se o nosso órgão vital pode operar de forma tão fora do padrão sem causar colapso, quantos outros segredos ele ainda esconde? 3. O enigma da dor fantasma. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam sentir dor em membros que já foram amputados. Dedos, braços, pernas, até órgãos internos. Esse fenômeno, conhecido como dor fantasma, continua sendo um dos maiores mistérios da neurociência. O mais intrigante é que o cérebro ainda enxerga aquele membro, mesmo ele não existindo mais. Cientistas já tentaram de tudo: ressonâncias magnéticas, bloqueios nervosos, até terapias com realidade virtual, e mesmo assim não conseguem apagar a dor completamente. Isso levanta uma questão desconcertante. Será que o nosso corpo é só matéria? Ou existe um mapa invisível que o cérebro continua acessando? Mesmo a dor fantasma pode ser uma pista de que há mais entre o corpo e a mente do que a ciência atual consegue explicar? 4. Pessoas imunes à fadiga muscular. Imagine conseguir correr quilômetros sem sentir cansaço, levantar pesos infinitamente ou nadar por horas sem exaustão. Parece coisa de super-herói? Pois saiba que existem casos reais de pessoas com mutações genéticas raras que tornam seus músculos resistentes à fadiga. Um estudo conduzido pelo Instituto Max Planck, na Alemanha, analisou um menino de 10 anos com força fora do comum e descobriu uma mutação no gene MSTN responsável por controlar a produção de miostatina.
uma proteína que limita o crescimento muscular. Com essa mutação, o corpo simplesmente ignora os sinais de cansaço e continua funcionando com eficiência sobre-humana. Cientistas acreditam que essas pessoas têm um metabolismo que converte energia de forma mais eficiente e rápida, permitindo desempenho físico além do normal. Será que estamos diante da próxima evolução humana? 5. Hemorragias, sem causa aparente. Imagine começar a sangrar pelos olhos, pele ou orelhas, sem nenhum ferimento visível? Parece cena de filme de terror, mas casos como esse foram registrados em diversas partes do mundo. Um dos mais impressionantes ocorreu na Itália, onde uma mulher de 21 anos foi internada após sofrer episódios de sangramento espontâneo sem qualquer corte ou trauma. Exames médicos não revelaram anomalias. A condição foi classificada como hematidrose, um fenômeno extremamente raro no qual vasos sanguíneos minúsculos se rompem dentro das glândulas sudoríparas. Mas o mais assustador, a causa continua desconhecida. Não há explicação definitiva para o que desencadeia o fenômeno e muitos médicos simplesmente se recusam a acreditar que seja real. Se o nosso corpo é capaz de sangrar do nada, o que mais ele pode fazer sem que saibamos? 6. Regeneração celular inexplicável. A ciência já sabe que alguns animais conseguem regenerar partes do corpo, como estrelas do mar ou salamandras. Mas e seres humanos? Embora pareça impossível, já foram documentados casos isolados de regeneração celular intensa, onde tecidos destruídos se recompuseram em uma velocidade fora do padrão. Um relatório do Journal of the American Medical Association descreveu o caso de um paciente com queimaduras graves no rosto que se recuperou sem enxertos, com reconstrução natural da pele. Outro estudo analisou a rápida regeneração de fígado em pacientes hepáticos graves, muito além do esperado. Nenhum desses casos se encaixa nos modelos tradicionais de cicatrização. A pergunta que fica é: será que temos um sistema de recuperação oculto ativado apenas em situações extremas? 7. Cérebros destruídos, que continuam ativos. O caso mais impressionante vem da França, onde um homem viveu por mais de 40 anos com 90% do cérebro danificado. Ele tinha um QI considerado abaixo da média, mas levava uma vida funcional. Trabalhava, se comunicava e era independente. O caso foi publicado na revista Lancet e deixou neurologistas em choque. As imagens de ressonância mostravam uma cavidade enorme no lugar onde deveria estar o cérebro funcional, e ainda assim, o homem estava vivo, ativo e pensante. A explicação? Nenhuma que seja satisfatória. O caso desafia tudo o que sabemos sobre o cérebro humano: memória, consciência e cognição. E talvez nos force a admitir que sabemos muito menos sobre a mente do que acreditamos. Esses foram apenas 7 dos milhares de mistérios que habitam o corpo humano. Mas agora eu quero saber: qual desses fenômenos você achou mais chocante? Você acredita que a ciência vai conseguir explicar tudo um dia? Ou alguns mistérios foram feitos para nunca serem desvendados? Comenta aqui embaixo, deixa seu like se o vídeo te surpreendeu e compartilha com alguém que ama curiosidades bizarras e fatos científicos que desafiam a lógica. E se ainda não é inscrito no Curiosamente BR, agora é a hora de se juntar a uma comunidade onde o impossível é só o começo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, seu corpo pode esconder segredos que nem você conhece.